Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco, começar a falar sobre o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Então, para a gente relembrar um pouquinho da parte histórica, é importante a gente recordar que antes da Constituição de 88, nós tínhamos um regime, de estabilidade, nós chamávamos, que se chamava estabilidade decenal. Ou seja, o empregado ele trabalhava por mais de 10 anos na mesma empresa e adquiria, então, por sua vez, a sua garantia de emprego. Ele se mantinha, então, ele não poderia ser dispensado daquela empresa, do seu empregador. Era muito comum esses contratos de trabalho, eles tinham esse regime, que era esse que nós chamávamos de estabilidade decennária. Mas nós sabemos também que isso era muito criticado, principalmente pelos empregadores, porque, segundo os empregadores, eles diziam que às vezes o empregado se acostumava com aquela situação, não queria mais desenvolver bem as suas atividades, então deixava a cargo dos empregadores, dos empregados, decidir aí a dinâmica daquela empresa. E, às vezes ficava por muitos anos na mesma empresa, sem desenvolver corretamente suas atividades no final. Isso era uma crítica feita ao regime da época. Então, pensando nisso, o governo, até mesmo para atender os interesses dos empregadores, fez uma lei, à época, que depois foi sofrendo algumas alterações, que nós chamamos de fundo, criou-se então o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E nesse momento, quando o fundo foi criado, a intenção dele, então quem optava, os empregados que optavam pelo fundo, não mais, ele tinha duas opções, ou optavas pelo Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, ou optavas pela estabilidade decenal. Então, era para, visando então atender esses interesses dos empregadores, que esse fundo efetivamente foi criado. E nós podemos dizer que ele tem várias dimensões, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, porque também visa atender algumas necessidades do próprio governo, porque a contribuição que sai do empregador, uma parte também vai para o governo, 0,5% vai para a União. Então, o empregador, além de pagar mensalmente para o empregado a contribuição devida, o fundo, a contribuição para o fundo do empregado, ele também paga 0,5% devido à União. Então, a União, com esse dinheiro, ela faz os seus investimentos nos programas sociais, a exemplo do que aconteceu com Minha Casa Minha Vida. Então, nós temos que, nesse momento histórico, o governo também tinha essa intenção de criar esse fundo. E aí nós temos que perceber que o fundo era opcional nessa época. E aí foi, então, para incentivar que os empregados aderissem ao fundo, foi criado, então foi incentivado pelos próprios empregadores que os empregados aderissem ao fundo, para que eles não tivessem mais que aderir à estabilidade decenal. Então, era uma forma com que os empregadores tinham para que eles não adquirissem essa estabilidade decenal. E aí, com a Constituição de 88, extinguiu-se, por sua vez, a estabilidade decenal no nosso país e universalizou-se, então, o sistema do FGTS. O FGTS hoje é um sistema universal. Sistema universal nos contratos de trabalho. Então, não há de se falar mais em estabilidade decenal. A estabilidade decenal, por sua vez, então, foi extinta, devido também à tentativa de se retirar, do ordenamento jurídico essa estabilidade decenal. Então, nós temos que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, outra questão que ele trouxe, a mudança, foi que hoje nós temos no nosso país a restrição à dispensa sem justa causa. O que é isso? Que está lá no artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal. Mas isso acontece na prática? O empregador hoje ele tem que passar por um processo, para dispensar o funcionário, ele tem que passar por um processo tem que passar por um processo que tenha contraditório, ou hoje o empregado pode simplesmente ser dispensado sem precisar de passar pelo contraditório, passar por um processo administrativo interno.
Então, nós temos que essa vedação que o artigo 7º, inciso 1º trouxe, estou contando para vocês essa questão para a gente poder entender o contexto histórico no qual hoje o FGTS está inserido. Então, a restrição à vedação de dispensa sem justa causa, ela não se aplica hoje, na prática, aos contratos individuais. Mas, dentro dos contratos coletivos, o TST já tem entendido que essa restrição à vedação de dispensa sem justa causa, a dispensa, restrição à dispensa arbitrária, nós temos que, hoje, quando vai se falar uma grande dispensa devido à crise, principalmente, nós temos que o TST já tem entendido, até alguns processos sobre relatoria do próprio ministro Maurício Godinho Delgado, ele já tem entendido que, por exemplo, quando uma empresa vai dispensar mais de 4.000 funcionários, que ela necessariamente, primeiramente, ela tem que tentar uma negociação coletiva para poder se alcançar os objetivos daquele, daquela dispensa. Então, primeiro uma negociação coletiva e aí, se não, para tentar negociar essa dispensa de maneira que não traga nenhum prejuízo econômico, né? Porque muitas vezes aquela empresa é inserida numa cidade em que ela vai se gerar então um prejuízo muito grande. Então, a vedação, essa restrição, por que a gente está falando isso nessa aula específica do FGTS? Vocês vão entender por que a gente está falando isso, porque o FGTS também tem uma importante contribuição nas dispensas, né? Porque nós temos uma contribuição que é feita pelo empregador nas dispensas sem justa causa, ou seja, todas as vezes que o contrato de trabalho se der por extinção, por culpa, né? Vamos dizer, por culpa, por intenção do próprio empregador, ele deve pagar ao empregado o que nós chamamos de multa rescisória, que está prevista também na lei do FGTS, é uma multa rescisória no FGTS, de acordo com o depósito que tiver do fundo na conta vinculada do empregado. Então, vai ser a base de 40% para o empregado, na própria conta vinculada do empregado, e mais 10% para a União. E essas 10% que vão para a União, né, muitas vezes a gente fala aí nas questões de concurso e tudo, fala-se 40% na conta vinculada do empregado, mas esses 10% não vai para o empregado, vai para a própria União. E teve até um projeto de lei o ano passado, em 2016, que tentou acabar com essa contribuição que o empregador faz direto para a União, mas não obteve sucesso, né? Nós bem sabemos que os empregadores tentaram acabar com essa necessidade de se contribuir também para a União das dispensas sem justa causa, ou seja, quando o empregador dá causa ao término do contrato de trabalho, mas não teve sucesso e acabaram, então, essa contribuição ainda continua. Né? Eles falavam, né, os que defendiam essa contribuição para a União, no caso de dispensa em justa causa, ou todas as vezes que o empregador dê causa ao contrato, ao fim do contrato de trabalho, né? Eles argumentavam que era para custear um rombo que se existia no fundo de garantia por tempo de serviço. Mas já foi comprovado que esse fundo já se pagou, né? Esse rombo que eles falavam que existia, mas por causa desse projeto de lei, infelizmente, continuou, até hoje, continua devido a essa contribuição. Então, para a gente continuar falando sobre isso, nós temos também que é dentro da dispensa coletiva que há a vedação à dispensa sem justa causa, restrição à dispensa sem justa causa ou arbitrária. Então, é nas demandas coletivas que nós teremos essa observação. Então, nós temos que o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele consiste no recolhimento mensal pelo empregador na conta vinculada do empregado. Então, antigamente, essa conta vinculada ao empregado ela poderia ser em qualquer banco. Ela era aberta pelo empregador quando admitiu o empregado e ela poderia ser aberta em qualquer banco para fins, né, de que o empregador pudesse depositar. Mas, hoje, que a gestora do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é a Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa, por ser a gestora do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, as contas vinculadas dos empregados são abertas na Caixa Econômica Federal. Então, é importante a gente relembrar disso, né? Então, se caso cair alguma questão no concurso, na OAB, que trate sobre isso, a gestora do fundo é a Caixa Econômica Federal.
Então, nós temos que na conta ele tem o FGTS ele tem um recolhimento multidimensionado, como nós já falamos, que também tem uma parte que vai para a União. Nós temos também que o FGTS ele é importante porque qual que é a porcentagem que o FGTS então, recolhido na conta vinculada do empregador. Vou apagar aqui que nós vamos falar, então, qual que é a porcentagem devida pelo empregador para os empregados. Então, 8% mensalmente o empregador tem que pagar para o empregado sobre as parcelas salariais, do empregado. Sobre o complexo salarial do empregado. No caso dos contratos de aprendizagem, esse percentual vai variar, ele será de 2%. E no caso dos trabalhadores domésticos, nós temos uma seguinte observação, é de 8% mais 3,2%. 3,2%, nós temos que o FGTS também vai ser recolhido no caso dos dos empregados domésticos, porque esse percentual ele visa custear, caso o empregado doméstico seja dispensado sem justa causa pelo empregador doméstico, esses 3,2% vai ser para pagar a indenização da multa rescisória, que nós falamos dos 40%, quando o empregador é quem dá causa ao término do contrato de trabalho. Mas, se porventura o empregado doméstico pedir demissão, e aí não seria devida, então, nesse caso, a multa, né, dos 40% do FGTS, esse valor volta para o empregador doméstico. Então, quando a gente tiver a nossa aula lá sobre empregador, né, sobre trabalhador doméstico, então esse valor vai voltar se caso o próprio empregado doméstico dê causa ao término do contrato de trabalho. Então, é sempre bom lembrar que o contrato de trabalho, quando ele for algo que acontecer, então, no caso de pedido de demissão, né, nos casos em que haja culpa recíproca, nesses casos nós podemos falar, então, que o empregado é quem, ou na verdade, quem, né, o pedido de demissão, quem deu causa ao término do contrato de trabalho é o empregado. Então, será devido a multa de 40% no caso de rescisão, 40% sobre o que tiver depositado na conta vinculada. Vai caber essa multa no caso desse tipo de rescisão? Somente, então, nos casos em que o empregador é quem der causa ao término do contrato de trabalho. Então, nessa primeira parte da lei do FGTS, a gente vai continuar falando sobre o FGTS, né, depois, e eu aguardo vocês. Até mais. Muito obrigada.